vazou o áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao Vorcaro para bancar filme do pai. Segundo o Intercept, Vorcaro pagou 61 milhões para a produção do filme Dark Horse entre fevereiro e maio de 2025. O dinheiro, de acordo com o site, foi transferido para um fundo nos Estados Unidos de um aliado de outro filho do ex-presidente, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. E momentos antes dessa informação vazar, Eduardo Bolsonaro foi perguntado por um repórter sobre o financiamento de Daniel Vorcaro no filme do pai. E ele claramente negou o pessoal ali falando que era dinheiro privado, mostrando a sua verdadeira face, a face da corrupção. O filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro. Mentira, já tirei isso. É que a gente está fazendo uma reportagem. Irmão, pelo amor de Deus. Uma mensagem do Obrigado. Jornalistas, bom trabalho, militante. Obrigado. Mentira, pelo amor de Deus, onde você tirou isso? São mensagens. Dinheiro privado. A gente entra em contato com a sua assessoria. Dinheiro privado. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo o contrato. E tá perdendo tudo mesmo, após meses atacando o Banco Master, atacando o PT, dizendo que isso era o escândalo do Lula. Flávio Bolsonaro admitiu ter recebido dinheiro de Daniel Vorcaro. Ele negociou em um telefonema com Daniel Vorcaro 64 milhões de reais para o financiamento do filme do pai. E agora vamos ficar com a justificativa aqui do Flávio Bolsonaro, que aliás está cheia de contradições. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Então tá aí, pessoal, a justificativa do Flávio Bolsonaro dizendo aí que é dinheiro privado. É, dinheiro privado desviado de dinheiro público, vindo de corrupção. Inclusive essa fala aqui do Otávio Guedes, muito interessante, vou deixar aqui para vocês acompanharem. A nota, na minha análise, é péssima. Por quê? Porque ele vai dizendo o seguinte, olha, patrocínio privado para um filme privado. O problema é que quem dá esse dinheiro supostamente privado é um banco
que está envolvido na maior fraude bancária da história do país, né? Então, e queria usar ali o dinheiro dos bancos privados, aí você tem a Caixa e o Banco do Brasil também no fundo garantidor de crédito, querendo usar esse dinheiro para cobrir o seu rombo. Então, tem dinheiro público, né? Nem que seja do Banco do Brasil, nem que seja da Caixa, nem que seja do Tesouro, nem que seja do Banco de Brasília também, em que ele tentava vender o banco. Então, tem dinheiro público no bolso do Vorcaro. Não dá para dizer que é dinheiro privado. Ele não foi. E assim, não é lei Rouanet. O problema é esse, que se fosse lei Rouanet, ia ter critérios, protocolos, transparência. Então, assim, é justamente o problema é o filme privado e um dinheiro que pode ser, que há dúvidas se é privado. Lembrando que essa mensagem foi enviada de Flávio Avorcaro no dia 8 de setembro, né? Que ele estava ali falando que estava passando por um momento dificílimo. Poucos dias antes, em 3 de setembro, a compra do Master pelo BRB havia sido rejeitada pelo Banco Central, né? E por isso que ele diz ali no áudio que ficava sem graça de cobrar. E segundo as investigações, em 22 de outubro, Flávio volta a enviar mensagens a Vorcaro dizendo que está no limite. E no mesmo dia, o senador convida Vorcaro para um jantar com o ator que fazia o papel de Bolsonaro no filme. Vorcaro aceita e propõe que o encontro ocorresse em sua casa, o que é aceito pelo senador. Muitos dos contatos envolviam ligação telefônica e mensagens com imagens de visualização única. Em 16 de novembro, após o envio de 2 dessas, Flávio diz: "Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê a luz." Vorcaro responde com uma mensagem de visualização única, ao que Flávio reage: "Amém." No dia seguinte, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal enquanto embarcava em Guarulhos. A prisão foi o começo de tudo isso que a gente está sabendo hoje sobre o Banco Master. E se você quer estar sempre bem informado sobre a política brasileira, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Eu volto numa próxima trazendo mais atualizações sobre esse e outros casos.